Bem, vamos iniciar nossa aula de gestão de serviços de terceirização. É uma disciplina bem interessante. Hoje vamos trabalhar a aula 1. Meu nome é Lucílio Souza Júnior, aqui meu e-mail para entrarmos em contato. Vamos iniciar a aula. Primeiro conceito, vamos trabalhar com a definição. Terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa intermediária interposta entre o tomador de serviços e a mão de obra, mediante o contrato de prestação de serviço. De início, a gente vê que há uma necessidade de formalização do processo. Um contrato formal, a prestação de serviços, onde estaria colocando as obrigações do contratante, as obrigações da terceirizada e especificando a clareza dos serviços que será prestado por meio dos funcionários da terceirizada. A relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviço, no caso a terceirizada, e não diretamente com o contratante tomador deste. Esse é o viés ideológico principal. Porém, há umas brechas aqui nessa legislação que adiante nós iremos trabalhar. Quanto à definição, podemos atuar claramente num conceito de outsourcing, que no Brasil recebeu o nome de terceirização. Porém, o outsourcing, que é praticado em outros países, ele tem características diferentes do processo de terceirização no Brasil. Então, em linhas gerais, poderemos dizer que é a mesma coisa, o mesmo sentido. Porém, o que é aplicado em outros países é diferente do nosso. Por quê? Modelo econômico diferenciado, liberação da economia diferenciada, aporte de capitais diferentes. Então, toda essa análise do outsourcing, por exemplo, que é aplicado na China, é diferente dos Estados Unidos. A gente, dependendo do capital que for trabalhado, poderão existir diferenças no processo de terceirização. E é algo que acontece. Temos as leis associadas à terceirização. Destaco que a Lei 6.019 de 74, ela não via a terceirização como uma atividade final, uma atividade fim, e sim como uma atividade meio. Então, houve uma necessidade de uma lei complementar, que é a 13.429 de 2017. Então, até então, não existia uma legislação específica sobre a terceirização, mas decisões da Justiça do Trabalho determinaram que a terceirização era permitida apenas para as chamadas atividades meio, como serviço de limpeza e manutenção. Já em 2018, o STF garantiu que a terceirização pode também ser utilizada para atividades fim. Então é uma análise bem interessante sobre as leis de 74 e 2017, tendo o ideário que a de 2017 veio complementar a 6.019. Como análise também, podemos avaliar que o ônus trabalhista da atividade terceirizada. Ora, há sim uma brecha onde a empresa contratante tem responsabilidade com os funcionários. Um exemplo, a contratante é sempre responsável subsidiária, há uma coparticipação, pelo pagamento de verbas trabalhistas ao empregado do terceiro, caso a empresa intermediária não cumpra com as suas obrigações para com seu empregado. Então, caso a empresa que está prestando serviço, é a terceirizada, não recolheu impostos, encargos, não deixou de pagar esses funcionários, a empresa contratante, de forma legal, ela tem que honrar o compromisso, ela é subsidiária desse processo. Então, isso é bem sério. Isso leva uma brecha para que a empresa que é contratante nesse processo, ela tenha a firme convicção que ela tem que fiscalizar a terceirizada. Outra análise bem interessante o funcionário, ele é contratado, os encargos todos pela terceirizada. Porém, ele, ao adentrar ao espaço da contratante, ele passa a seguir regimentos, normas internas de como se pautar, horários de trabalho, regras que são estabelecidas pela contratante. Então, podendo gerar punições, podendo gerar demissões e podendo gerar até quebra de contrato.
Um outro conceito interessante é o conceito de pessoa física. Ora, todo ser humano, enquanto indivíduo, do seu nascimento até a morte, o que é isso? Nasceu, é considerado cidadão, é regido pelo processo constitucional, ou seja, tem direitos e deveres. E essa designação é um conceito jurídico e se refere especificamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos e deveres. O termo pessoa física, natural person, né, em inglês costuma ser utilizado no direito e na legislação, ou seja, é regido pelo CPF, né, Cadastro de Pessoa Física. Uma definição também importante é a de pessoa jurídica. Quem deseja se tornar empreendedor deve saber o que é pessoa jurídica e qual a diferença para a pessoa física. Para abrir a empresa, é preciso antes criar um CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em alguma modalidade. No caso, nós temos aí amplamente divulgado o MEI, que é o microempreendedor individual, o ME, que é o microempresário. Então, há uma definição nesse terceiro setor que deve ser muito bem colocada. Quem é prestador de serviço pessoa física, quem é prestador de serviço pessoa jurídica. Então, hoje a gente tem microempreendedores individuais que prestam serviço para grandes empresas. É claro que tem a classificação de recursos financeiros que ele ganha durante um determinado ano, que o limita ou lhe credencia a uma outra modalidade. Porém, tem que ser muito bem colocado. Outra definição importante seria a definição de atividades. Ora, atividades do terceiro setor. Mas o que são essas atividades? O que gera uma atividade? Então, do substantivo feminino, podemos atuar como um ativo, ou a possibilidade de agir, mover, fazer, empreender coisas, movimentação, atuação, desempenho, diligência. Então, o sentido de atividade do terceiro setor está muito intrínseco a empreender, né? Então, ele é um empreendedor, era essa palavra que eu queria falar, ele é um empreendedor de coisas, de processos, de serviços. Ele é um solucionador de problemas. Há uma determinada limitação, essa pessoa tem a solução. Então, ele empreende. Então, é nesse sentido que a atividade ela se complementa dentro dessa análise. Uma análise também muito interessante seria quais são as razões para eu empreender? Quais são as razões para eu terceirizar um processo? A terceirização de serviços está cada vez mais presente nas organizações de diversos portes e segmentos que precisam lidar com diferentes necessidades de consumo, aprimoração do negócio, reduzir despesas, sem abrir mão da qualidade. Ou seja, um grande empresário ele não consegue dominar todos os processos dentro da empresa dele. É custoso, é dificultoso. Né? Então, há determinadas pessoas que devem ser contratadas para realizar determinada tarefa em um determinado prazo. Esse processo chama-se terceirização. Uma análise bem interessante seria a análise de economia. As empresas podem reduzir seus custos recorrentes com a contratação de profissionais especializados e de toda a estrutura necessária para aumentar uma demanda específica. Ou seja, profissionais de alto quilate, profissionais de alto desempenho, profissionais assim maturados no mercado de trabalho, eles custam um valor elevado. Então, muitas vezes, você não pode contratar um profissional de altíssimo desempenho. Você não pode pagar todos os encargos deles, de salário a impostos. Mas você pode contratar a hora de trabalho dele. Na possibilidade de contratação de hora de trabalho dessa pessoa, você abre um leque de opções maiores, né, um leque bem maior, para que você possa diversificar a sua produção. Então, você paga pela hora de trabalho. Essa pessoa ela é um solucionador de problemas. É financeiramente inviável contratar profissionais que dominem diversas especialidades e arcar com todas as certificações para o aprendizado contínuo. É óbvio, as empresas hoje elas têm uma política de retenção de talentos. Quanto mais específico, quanto mais trabalhado, quanto mais maturado o expertise desse profissional, mais caro ele é no mercado. Então, nem sempre há condições
de se reter essa informação dentro da empresa de modo contínuo. Então você pode ser sazonal, pagar por esse profissional determinado tempo dentro da sua área de atuação. Você pode ganhar em qualidade, velocidade e tranquilidade, ou seja, contratar uma empresa para gerir o todo ou a parte de um setor específico, além de ter acesso às melhores práticas e processos e visão de tendências. Você terá à sua disposição uma equipe de especialistas dedicada para atender a sua demanda com máxima qualidade quando e onde for necessário. O que é isso? Você pode terceirizar processos. Você pode, dentro de todo o seu sistema de produção, ter um processo que não está adequado, ele não está lhe gerando lucro, ele não está sendo adequado esse processo. Então, esse processo de terceirização, você pode atuar. Você pode atuar a mitigar essa problemática ou a reduzir os custos. Então, é possível que processos dentro de um ambiente de produção, setor inteiro seja terceirizado para facilitar, melhorar a qualidade, a velocidade e lhe apresentar um produto com qualidade. Outro critério interessante seria segurança e disponibilidade. Quando se tem um parceiro com um grau de maturidade elevado para gerenciar seu ambiente, aumenta-se a segurança e a disponibilidade dos dados da empresa. Então essa empresa, o negócio dela passa a ter rotinas de proteção, eliminando as falhas na armadura, né? Então, você pode trabalhar com um parceiro que ele não venha a substituir a sua empresa, mas ele venha a agregar com experiência de mercado. Você pode contratar uma empresa que venha lhe prestar consultoria para melhorar um processo dentro do seu sistema de produção. Isso é perfeitamente viável e o que mais ocorre hoje em dia no mercado de trabalho. Como base legal, a gente pode analisar que qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviço, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas terceirizadas, que está na lei de 74, excetuando a questão da empresa terceirizada negligenciar o pagamento de salários, impostos, condições de trabalho adequadas, na questão de salubridade e periculosidade, que a lei vai, ou seja, subsidiar o contratante também como copartícipe desse processo. Então, há sim uma necessidade de constante monitoramento do processo. Temos uma caracterização que é do trabalho temporário, ou seja, o que seria a classificação mais abrangente de trabalho temporário? Trabalho temporário é o prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço para atender a substituição transitória de pessoal, permanente ou a demanda complementar de serviços. O que é isso? Dentro de um setor, uma pessoa muito experiente se aposentou. Não obrigatoriamente você vai conseguir, naquele momento, suprir essa necessidade, aquela falha que você vai ter no sistema, devido a alguém muito competente sair do mesmo. Então você pode momentaneamente contratar alguém para suprir essa necessidade. Um trabalho com tempo específico, até o tempo de treinar uma nova pessoa dentro da sua empresa para atuar. Ou foi com aquilo que foi falado. Não há necessidade do processo de terceirização ser contínuo. Você pode terceirizar determinado processo enquanto a empresa ela se reestrutura. A partir de um processo de reestruturação, a atividade transitória de prestação de serviço ela atinge esse serviço prestado. Temos também aqui, no caso aqui está repetido, temos também aqui o que eu posso colocar aos senhores, que é importante, é o caso do PSS. O que é o PSS? Processo Seletivo Simplificado. O PSS é a substituição temporária, por exemplo, de um professor, de um profissional liberal, que outrora poderia ser concursado, por alguém que vai entrar, por exemplo, no Estado, um professor, através de uma seleção simplificada, que seria de prova teórica, prova prática, prova de conhecimento, entrevista,
se contrata essa pessoa ou determinadas pessoas para atuarem num prazo pré-determinado dentro do Estado. Geralmente 2 anos aqui no Estado do Pará, em alguns estados até 3 anos. Por que não pode passar para 3, 4, 5 anos? Porque vai gerar vínculo empregatício. Então, geralmente quando a pessoa presta serviço no Estado, ela tem que ficar de 6 meses a 1 ano fora para poder participar de um novo certame de processo seletivo. O que não impede de ela participar do processo seletivo no Estado e depois ela participar de um processo seletivo no município. São autarquias, né, diferenciadas. Então, um exemplo bem prático de trabalho temporário é o PSS, né, o Processo Seletivo Simplificado, muito difundido hoje em dia no nosso aspecto contemporâneo. Então, nós ficamos aqui pela aula 1 e vamos passar as atividades agora. Muito obrigado.